Bom dia, amados, graça e paz, que o Senhor possa estar com cada um de nós nessa manhã. Bom ver alguns rostos aqui, de volta, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Nossa palavra hoje é uma palavra, a gente tem seguido parábolas, mas nosso texto hoje não vai ser uma parábola daquelas que Jesus contou, tantas que ele contou. Vai ser uma parábola que ele viveu. É uma parábola ao vivo. Você vai entender o que é isso. O nosso texto hoje vai ser Marcos 6, do versículo 1 ao 6, se você quiser seguir na sua Bíblia, senão fica tranquilo que a gente vai projetar aqui, ok? Então, vamos ler primeiro, depois a gente ora e fala um pouquinho mais sobre isso. Então, Marcos 3, eu falei 6, né? Perdão. Marcos 3, versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra. Noutra ocasião, está ali? Está, né? Tá. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Amém. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que é sempre rica e eficaz. Que ela nos ajude hoje, Pai, a discernir a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O título que estamos dando aí para essa reflexão é justamente esse: a graça que nos chama à restauração. A graça de Deus que nos alcança. Esse texto que nós acabamos de ler não é mais uma daquelas parábolas, como diz, que Jesus conta, mas é uma parábola viva, uma parábola ao vivo. E por quê que eu estou chamando isso de uma parábola ao vivo? Porque Jesus, na verdade, transforma esse seu encontro, que foi um encontro real da vida dele, um episódio, né, como a gente costuma dizer, um dia em que ele volta a uma sinagoga, nós vamos falar disso, tá? E ele acaba vendo um homem. Talvez Jesus tenha encontrado esse homem na entrada, enquanto ele estava entrando lá, como a gente faz aqui, e de repente ele viu aquela pessoa com uma debilidade, e aquilo não saiu da mente dele. Então ele transforma esse homem, como ele fez, e ele já fez na vida de muitos de nós, aquele dia que ele falou para você: levante-se e venha até mim. E então ele vai usar aquele homem não como um exemplo, mas como uma ilustração, uma demonstração daquilo que o poder e a graça de Deus pode fazer por uma pessoa. Seja essa pessoa merecedora ou não. Quem conhece os caminhos de Deus? Quem conhece os pensamentos de Deus? E é um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês. Jesus convida eu fico pensando se isso daqui estava aqui só para a gente saber do caso histórico, ou porque 3 evangelistas acabam pondo esse mesmo texto que a gente leu, cada um com a sua visão, e a gente vai falar um pouquinho de cada um. Está em Marcos, que a gente acabou de ler, mas Mateus também trouxe esse episódio, e Lucas. Os 3 falam desse mesmo episódio, cada um com a sua, vendo alguma coisa que eles viram. Quando você observa, né, você vai contar um crime, você vai contar uma história, cada um percebeu alguma coisa. Não, mas a blusa da Ana era verde, certo, Ana?
Outro, sei lá, não vai falar. Vai falar de outras coisas daquele momento. É isso que é muito legal quando você olha por que 4, por que 3 evangelhos sinóticos, né? E a gente vai ver isso. Então, que Deus possa nos abençoar nessa reflexão e que ela possa também mostrar para a gente alguma coisa da nossa própria experiência. Eu queria fazer isso, para mim fica muito claro aqui, 2 ou 3 movimentos bem claros dentro dessa narrativa curtinha, né? São poucos versículos. A primeira é a questão da mão escondida. Mão escondida. A segunda é a maldade escondida daqueles religiosos, a gente vai entender. E depois a graça que chama, como Deus estivesse chamando aquele homem. E ele também, se você está aqui hoje, é porque ele também tem um chamado especial para você. Amém? Esse é o que eu queria que a gente seguisse. Então, esse primeiro movimento da mão escondida, que a gente poderia chamar da vergonha escondida. E eu vou tentar explicar isso um pouco melhor, né? Então, o homem aprende a viver escondendo aquilo que pode curar. Como eu sou um pastor muito moderno, né? Eu não venho aqui de paletó, então fica mais difícil, né? Mas imagina esse homem ali, assim, com a mão escondida, escondendo a sua mão atrofiada. E o texto começa com o versículo 1, dizendo assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga. Noutra ocasião. Por que noutra ocasião? A verdade é que essa era a segunda vez que Jesus estava entrando naquela sinagoga, pelo menos que é registrado. A primeira vez que ele entrou naquela sinagoga, está no capítulo 1, a partir do versículo 21, e foi um momento muito especial, que não passou despercebido a entrada de Jesus. Todos ficaram maravilhados, né? O texto vai falar, com o seu ensino, que ele ensinava de uma forma com autoridade, diferente dos mestres da lei. E eu fico imaginando, se fosse Jesus aqui pregando a vocês, como eu ficaria menor ainda do que eu sou. Né? Porque ele falava de uma coisa que era dele. Ele vivia aquilo. Por mais que a gente tente, nem consegue. Né? E então isso ficou marcado para as pessoas. Mas enquanto ele estava ali, o capítulo 1 vai contar que entrou um homem possesso, e de um espírito maligno, e aquele espírito gritava lá: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. É interessante, 2 coisas aqui para mim sempre chamam a minha atenção, quando tem um relato de alguém endemoniado na Bíblia. Primeiro, que nenhum demônio nega quem Jesus era. Para eles era muito claro que Jesus era filho de Deus. E eles falam isso, vociferam e tudo mais. E a segunda, que eles sempre falam no plural. O que é uma coisa interessante para a gente pensar e até perigosa, né? Ou seja, quando a brecha se abre, o demônio nunca fica sozinho na nossa vida, né? E isso aconteceu com aquele homem. Mas Jesus, então, repreende aquele espírito e ele saiu gritando. E todos ficaram ali admirados e se perguntavam: quem é esse? Quem é esse? E as notícias, então, acabaram correndo por toda a Galileia, de forma que muitos ali já conheciam essa fama de Jesus. Agora, então, neste momento, ele volta àquela mesma sinagoga. E aqui começa, então, a nossa história. Ele volta ali nessa nova ocasião, e Lucas conta que era um dia de sábado. No Evangelho de Lucas, ele dá esse detalhe, né? E de que Jesus entrou ali e começou a ensinar. Era uma praxe, né? Quando uma pessoa vinha diferente, a gente não tem muitas praxes disso. Eu acho que nas igrejas pentecostais isso é mais normal, né? Fala assim: quem tem uma palavra? Eu gostaria que depois a gente tivesse um tempo de algum testemunho, quem quisesse, mas quem tem uma palavra? E Jesus tinha, logicamente, sempre uma palavra. Então ele estava ali a ensinar. Aí o que acontece? Acontece justamente o que o texto nos fala. Estava ali um homem com uma mão atrofiada. As versões mais tradicionais da Bíblia falam de uma mão ressequida. Eu gosto desse termo, né? É uma mão que, por algum problema talvez de nascença, talvez por um acidente, ela foi perdendo a sua função. Não se sabe se aquele homem sempre frequentava a sinagoga ou se ele havia sido plantado ali. A gente vai entender por quê, né? Porque parece que logo que Jesus entra, os
fariseus que estavam ali, os líderes da sinagoga, ficaram esperando Jesus pecar, Jesus curar aquele homem. Então, será que ele foi plantado? Mas a gente pode deixar para lá e pensar que era talvez um homem que precisasse de ajuda. Mas, vamos combinar uma coisa? Muitas vezes estamos todos tão preocupados com a nossa mesma realidade, com a nossa própria vida, e com uma religiosidade literal, teórica, muito longe da unção e do poder de Deus, e ainda mais naquele tempo que eles estavam vivendo, a gente tem que pensar aqui, que eles estavam vivendo na antiga, entre aspas, dispensação, né? Antes de Jesus. Jesus estava ali na frente deles, o Filho de Deus estava ali, mas eles ainda viviam com a realidade da lei, né? Seguindo a lei. Então aquele homem talvez fosse um frequentador habitual, mas ele tinha aquele defeito, e com o defeito ele ficava, né? E ali estava, mas aquilo chamou a atenção de Jesus, né? Talvez Jesus o tenha visto na entrada, como já comentei, né? E Lucas, no capítulo 6 de Lucas, versículo 8, ele acrescenta que era a mão ressequida, ou a mão atrofiada, era a mão direita. A mão direita. Que era a mão, na verdade, é conhecida como a mão do trabalho, né? Uma debilidade séria que aquele homem tinha. E nenhum dos evangelhos vão falar, entram em detalhes, se aquele homem escondia a mão dele ou não. Mas é um detalhe que talvez não tenha chamado a atenção dele, como a blusa da Ana ser verde, né, Ana? Quando eles contam, isso passou despercebido deles. Mas é uma reação humana mais natural, de alguém que tem uma deformidade, alguma coisa assim, é tentar proteger, né? Se proteger do olhar alheio, evitando constrangimento. E é interessante, inclusive muito legal ver o Anderson aqui, né? Porque segunda-feira passada a gente foi no Mercantil Santa Paula, é um lugar lá no Brás, na Rua da Cantareira, né? E a gente vai lá para comprar queijo, é o melhor lugar para comprar queijo, não vou fazer aqui comercial. E tem um balcão central onde os caras ficam, você pode mandar ralar, a gente manda, né, com um pedaço de parmesão, ele rala, tal, tudo bem. Então, algumas pessoas, fica uma filinha ali. E do lado de cá tem as geladeiras, e os caras estão abastecendo. Tinha um cara com um carrinho desses, ou seja, estava meio complicado. Chamou a atenção por quê? Porque tinha uma senhora, ela estava tentando pegar alguns queijos que estavam na geladeira, não aqui no balcão, né? E ela vinha, e tudo que ela fazia com a mão esquerda, inclusive driblando lá o carrinho, né, que o rapaz estava abastecendo, pus ali no corredor, e aí de vez em quando ficava até complicado, né? E aí eu percebi que tudo que ela fazia assim. Aliás, a roupa dela não consigo lembrar, porque homem, você sabe que detalhes, eu sou péssimo para detalhe. Mas na minha memória, eu fiquei tentando lembrar, ela tinha como se fosse alguma coisa feita de tricô, mas talvez feito propositadamente, que caísse assim, de uma forma que ela pudesse, como se ela tivesse assim mesmo, mas aqui do lado, né? Eu não vi a mão dela, mas tudo que ela fazia aqui, e a mão sempre escondida. Isso me inspirou mais a trazer essa palavra, porque é como uma pessoa que tem um defeito, uma coisa do tipo, é como se aquilo moldasse a vida dela, né? A gente não sabe se aquele homem tinha essa deformidade de nascença, ou se ele, em algum momento de trabalho, sofreu um acidente e acabou ficando com a mão assim, mas a partir do momento que aquilo aconteceu, a vida dele começa a rodar em torno daquilo. E talvez ele tivesse ali realmente, ele entrasse naquela sinagoga, ficasse lá no fundão, como a maioria gosta de ficar, né? Certo? Mas ali escondidinho, tipo, que ninguém vai me achar aqui, para poder só ouvir a palavra, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vê acontecer ali, tá? Difícil imaginar que um homem desse convivia com essa conformidade sem que ela tivesse moldado sua vida, como eu falei, né? Por quê? Porque você demonstrar uma coisa como essa, demonstra fraqueza, demonstra limitação,
seja qual for, e mexe um pouco com o seu senso de identidade. Né? Eu logo vou ser o careca, né? O pastor careca, alguma coisa do tipo. Já sou o pastor barrigudo, né? Certo? Mas eu não quero que minha barriga me defina, que minha careca me defina. E assim, uma pessoa que tem um defeito não quer que o defeito a defina. É natural isso. Portanto, tentar esconder, provavelmente uma das maiores preocupações daquele homem, um pensamento dominante. Talvez isso aconteça conosco também. Quando nós temos algo que nós não queremos que ninguém saiba ou perceba, a vergonha costuma nos ensinar a esconder justamente aquilo que mais precisa de cura, mais precisa de ajuda. Naquela manhã, aquele homem imaginava que seria apenas mais um sábado na vida dele. Ele não fazia ideia de que Jesus o havia visto e de que isto mudaria a sua vida para sempre. Para sempre. Isso nos leva para o segundo cenário, o segundo movimento, que é a maldade escondida. Esse segundo movimento aponta para outros personagens que estavam ali na sinagoga. Quem eram eles? Né? O versículo 2 fala: alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Quem eram então? Eram os líderes religiosos, entre eles os fariseus. Se você olhar um pouco para trás aí em Marcos, você vai ver que teve um outro episódio, talvez alguns fariseus que tinham vindo já de Jerusalém para saber quem era aquele cara que estava causando, né? E eles estavam ali. Então, existe uma frase que queria compartilhar com você, que fala assim, né? Os religiosos aprendem a esconder atrás da religião aquilo que não querem abandonar. Existiam algumas coisas, as esferas de poder, é assim como a gente fala na política do sistema. O que é o sistema? Quem são? De onde vêm? O que comem? Como se vestem? A gente não sabe, a gente sabe que é o sistema. E aqueles religiosos eram o sistema da época. E Jesus representava uma quebra de paradigma, alguma coisa diferente, que fazia com que o sistema balançasse. Né? Então, isso estava aqui por trás. Os fariseus eram o cerne da discussão aqui. Né? Interessante que eles não enxergavam naquele homem, eles não viam um homem com suas limitações. Eles enxergavam apenas uma oportunidade para acusar Jesus. Por isso, estão ali, tão atentos, só observando. Um contraste bem claro. O homem vê sua deficiência e busca, de alguma maneira, conviver com ela, dia a dia. Os fariseus veem nele uma ferramenta, uma isca, uma oportunidade. Não há compaixão alguma neles. Já Jesus vê naquele homem um ser humano que precisava de ajuda, a despeito das armadilhas que ele via que estavam sendo montadas à volta dele. Lucas 6, no versículo 8, né, comenta que Jesus sabia o que eles estavam pensando. Né? E por isso, Jesus então lança uma pergunta. No versículo 4, vai falar, Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Jesus é contundente com essa pergunta aqui. Ele confronta. O que é permitido? Fazer o bem, ou seja, ajudar uma pessoa, como aquele homem da mão ressequida, ou fazer o mal, como eles estavam maquinando, como destruir Jesus, como acabar com a vida de Jesus, em pleno sábado. Olha a hipocrisia, em pleno sábado. E qual foi a resposta? Nada, nenhuma. Um silêncio que falou muito alto, um silêncio acusador, um silêncio constrangedor, na verdade. Mateus traz um complemento do questionamento de Jesus que Marcos omite aqui.
E o que fala, né? Mateus 12, versículos 11 e 12, falam assim: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irão pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Talvez esse momento tenha sido o momento do silêncio. E Jesus então conclui: portanto, é permitido fazer o bem no sábado. E quando Jesus alega isso, ele está indo contra aqueles homens. A religião de plantão, vamos falar assim, né? É permitido. Então o constrangimento só aumentou. Então, o que a gente pode concluir disso daqui, né? Que o milagre que Jesus estava prestes a realizar revelaria que a doença mais grave daquela sinagoga não estava na mão daquele homem, mas no coração daqueles religiosos. Um coração ressequido, um coração atrofiado, religião sem misericórdia, que tinha transformado o sábado de um presente que o Deus deu para o homem num fardo que ninguém podia carregar, de tão pesado. Isso acabou gerando uma reação rara em Jesus, naquele momento. Por isso o texto segue, e eu estou fazendo aqui o preenchimento não facial, né? Para a gente poder entender o contexto. Jesus ficou irado, olhando detidamente para cada um dos que estavam ali à sua volta, profundamente entristecido, por causa do coração endurecido deles. É possível esconder um coração endurecido atrás de uma vida religiosa. A gente pode vir aqui todo domingo, a gente pode cantar, a gente pode pôr as mãos para cima enquanto está louvando, mas o nosso coração está fechado, sem que a palavra permeie os nossos pensamentos e o nosso viver. O homem cristão escondia sua vergonha, provavelmente, a gente pode entender assim. E os fariseus escondiam a sua maldade. Enquanto um tinha uma deficiência externa, visível, para quem conseguisse ver, ok? Os outros possuíam uma deficiência interna, que era invisível aos olhos, mas que os seus atos, a forma como eles reagiam, deixava muito claro o que eles tinham no coração. E aí a pergunta que fica: e as demais pessoas que estavam ali, que Jesus também olha? Porque, com certeza, Jesus não olhou só ali para os líderes. Ele olhou para todo mundo à volta. E talvez o silêncio delas tenha afligido mais o coração de Jesus do que a atitude previsível daqueles líderes. Talvez o olhar dele fosse um pedido de retorno. Algumas vezes a gente está aqui na frente e vê uns de vocês no celular, vê uns de vocês conversando, vê uns de vocês voando, mas um ou outro troca olhar com a gente. Isso nos dá mais ânimo para seguir em frente, né? E eu acho que isso aconteceu com Jesus naquele momento. Ele olhava para as pessoas e todo mundo ali com medo, né? E se você estivesse ali, entre os participantes daquela reunião, daquela sinagoga, como você reagiria? Clamaria, está ali aproveitando, pedindo a Deus, clamando por uma oportunidade de ser também ajudado por Jesus? Ou estaria ali concordando que Jesus agiu errado, curando no sábado e contrariando as, digamos assim, as regras, tanto religiosas quanto culturais? Está acontecendo hoje no nosso mundo. A cultura vai para um lado, o Evangelho continua firme no mesmo lugar. Em algumas igrejas, para poder não ter um olhar negativo de alguns frequentadores, algumas coisas, as pessoas começam a achar que o Evangelho também é flexível. Mas Deus é o mesmo. A palavra dele continua a mesma. Não dá para flexibilizar.
Isso não impede que o nosso amor prevaleça, falando dessa verdade, né? Então, essa é a realidade que a maldade pode fazer. Isso nos leva para o último ponto aqui, o último movimento, que é da graça que chama. Da graça que chama. Cristo veio restaurar integralmente o ser humano, mas somente quem reconhece sua necessidade. E para quem reconhece, essa restauração pode ser recebida. Como eu já mencionei, toda pessoa, na verdade, escondia alguma coisa naquela sinagoga. O homem escondia sua mão, os fariseus escondiam a maldade no coração, e Jesus não deixou nenhuma delas que elas permanecessem escondidas. Assim como Ele não quer que aconteça comigo e com você. Por isso, o chamado da graça tem 3 destinatários. E eu queria mostrar aqui. Aquele homem era um destinatário, os religiosos eram outros. Que Jesus, creia, Jesus pregou para eles também. Quando Jesus os confronta, Jesus estava esperando, logicamente, um mover do coração deles. E é isso que a gente tenta fazer, muitas vezes aqui, ou a cada domingo. Mover o coração. Porque o nosso coração foi movido. Não tem como passar por esse texto sem perceber todos os meus erros. Todas as vezes que eu errei com vocês, todas as vezes que eu falei daqui, ou em particular para vocês, coisas que os magoou, coisas que ao invés de os trazê-lo para perto, os trouxe para longe. E eu queria aqui de coração pedir perdão para vocês, se alguma vez eu deixei isso transparecer, na tentativa de mostrar para vocês o que era certo, o que estava no coração de Deus. Talvez eu tenha afastado vocês algumas vezes do coração de Deus. E é importante que a gente tenha isso claro. Mas Jesus é aquele que nos chama. A graça dele nos chama. E aquele homem, então, para aquele homem especificamente, os versículos 3 e os 5 mostram o que Jesus fez. E o chamado de Jesus se resume aqui a 3 ordens que ele dá para aquele homem. Provavelmente ele o chama. Eu gostaria muito de ter chamado de convite, mas parece um pouco mais forte do que um convite. Mas ele faz isso de uma forma gentil, mais incisiva. Por isso eu deixei chamado. É um chamado. Jesus o exibiu publicamente, gerando certamente um constrangimento. Imagina, você está ali, com a sua mão escondida ali no banco de trás, tranquilo, e aí, você, vem para cá. Vem para cá, levante-se, vem aqui para o centro. Lógico, criou constrangimento. Mas o que eu posso dizer para vocês? Que Deus é soberano. E Ele não precisa da nossa permissão para fazer aquilo que Ele entende que deve fazer. Porque a vergonha, o embaraço, poderiam ser maiores do que o desejo daquele homem de ser curado. Por quê? Vamos combinar? Ele já estava acostumado com aquela mão. Por mais que fosse ruim para ele, doesse, ele tivesse talvez até que depender dos outros, porque o trabalho dele imagina, num momento que todo o trabalho era manual, o homem sem a mão direita deveria ser muito complicado, tá? Mas Jesus estava determinado a usar aquele homem como uma demonstração, uma parábola viva, como eu disse, tá? Do poder e da graça de Deus operando sobre a vida de uma pessoa. E ele vai demonstrar isso de uma forma maravilhosa e transformadora para a vida daquele homem. Tá? Por isso, o texto vai aqui dizer para a gente, né? Ele fala as 3 ordens. Primeira, levante-se. Nesse levante-se, a gente pode ver uma coisa assim: admita que você precisa de ajuda. Reconheça que você tem um problema. Confie que eu posso ajudar a resolver. A segunda ordem é: venha a mim. Vem aqui. Vem aqui. Dê um passo mais de confiança. Supere a vergonha. Supere o constrangimento e o medo de se expor. Não permita que a vergonha te impeça de desfrutar a graça de Deus. E uma terceira ordem:
estenda a mão. Estenda a mão. Exiba para todo mundo a raiz do seu problema. Aqui na frente de todos. Talvez sem a ajuda de Jesus, ele não conseguisse estender as mãos. A gente não sabe até quando até quanto. Se era só a mão, se o braço também, mas ao obedecer, ele estica. E a palavra diz, e ele estendeu a mão. E ela foi restaurada. Amém por isso. Jesus restaura. De uma forma silenciosa, sem espetáculo, mas de maneira maravilhosa. De forma a transformar a vida daquele homem para sempre. É assim que Deus age. É assim que Jesus agia. Isso certamente abalou a todos os presentes naquela sinagoga. Mas como eles reagiram? O texto é omisso, não vai falar da reação das pessoas. Lá no capítulo 1, na primeira vez, diz que todo mundo ficou maravilhado com o que tinha acontecido. Nessa daqui, não aparece isso. Mas fala qual foi a relação dos líderes religiosos ao chamado da graça. Por isso, o versículo 6 vai contar para a gente que então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Lucas é um pouco mais contundente e diz assim, no versículo 11 do capítulo 6 de Lucas, fala: mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre eles o que poderiam fazer contra Jesus. A resposta de cada um ao chamado da graça, a gente pode ver, né? O homem estende a mão. Os fariseus fecham o coração. Lucas informa então que eles ficaram furiosos por aquilo. A fúria deles veio provavelmente da perda de controle. A situação escapou da mão deles, da narrativa oficial, que era, não podia curar no sábado. Não podia curar no sábado. E esse evento parece ter sido o estopim do antagonismo que começou a ser gerado entre Jesus e aqueles líderes políticos, que acabou culminando na cruz, na morte de Jesus. Mas Jesus não fez isso em vão, ele fez por mim e por você, a gente sabe disso. O castigo que estava sobre nós, ele levou sobre si no madeiro. Então, ele não foi vítima desses homens, embora eles achem que sim. Mas ele foi fiel ao plano do Pai. E por isso ele pagou o preço. E esse é o verdadeiro evangelho. Para que todos aquele que nele crê e confiar como aquele homem confiou, e possa se levantar diante dele, dar um passo na direção de Jesus, e estender a sua mão, possa da mesma maneira ser alcançado. É interessante que a história oficial que a gente leu acaba aqui. Mas eu entendo que essa história foi registrada pelos 3 evangelistas, como nós falamos, com um propósito muito mais profundo. Ela foi contada para que cada um de nós possa se ver diante dessa situação, se ver diante de Jesus, encarando o mesmo chamado daquele homem. Como cada um de nós vai responder a essa graça apresentada por Jesus? Cristo sempre nos encontra onde nós estamos, mas nunca nos deixa escondidos ali onde está. E eu queria te convidar a ver uma coisa. Eu estava vendo um pastor, o nome dele é Lauren Livingston, pastor de Charlotte, nos Estados Unidos. E ele me impactou muito, porque, assim como eu, quando ele era pequeno, ele teve uma febre ciática num negócio que, quando eu era pequeno, acho que nos Estados Unidos, não sei se foi na mesma época ou não, mas ele fala que ele tinha 3 anos, eu tinha 8 meses quando peguei. Peguei do meu pai e eu adquiri bronquite asmática. Tem alguém aqui que tem bronquite? Oh, Camila. Mas a tua é leve, né, Camila? Nunca te vi com a bombinha. E esse pastor, graças a Deus, sabe o que foi?
Quando eu comecei a ver isso, eu falei, poxa, o Senhor já tinha feito um milagre na minha vida e eu nem sabia, nem reconheci. Essas misericórdias de Deus. Porque quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu fui curado. Eu tive alguns episódios depois, mas muito poucos, né? Mas ele não. Esse pastor, ele continuou com aquela coisa. E ele falou que aquilo moldou a vida dele. Ele teve que se limitar. Então, ele não podia jogar futebol americano, ele não podia fazer várias coisas, e ele começou a ter vergonha daquilo. Ele não queria se mostrar um menino fracote, né? Então, conforme ele foi crescendo e ele não foi curado, diz que uma vez pagaram ele foi num médico muito especialista lá, o médico olhou e falou, olha, querido, eu vou te dizer uma coisa, fiz todos os exames, ele falou, olha, você vai ter que conviver com a tua asma o resto da tua vida. Mas eu tenho essa é a má notícia. A boa notícia é que, se você seguir as minhas orientações, você vai poder administrar isso. Você vai poder conviver com ela. E aí foi a vida dele inteira com aquilo, até o dia que lançaram aquilo. Ele era ainda adolescente quando lançaram, ele contou toda a história, muito bacana. Mas ele faz uma analogia assim, que muitas vezes na nossa vida, o Senhor nos alcançou, aleluia, nós fomos salvos. Mas ele fala, mas é como se eu convivesse com uma asma no meu peito. Que Deus fala, cara, minha graça te basta. E você vai ter que conviver com essa asma. Você não vai morrer dela. Você não vai para o inferno por causa dela. Mas você tem que aprender a administrar. E aí eu estava lendo um texto, desculpa, eu não vou projetar. Se você tem sua Bíblia, lê sua Bíblia, abre sua Bíblia em Romanos. Quero ler só aqui, a gente já está quase terminando. Romanos 6. Está muito seco o ar hoje, né? Estou com a boca seca. Romanos 6, a partir do versículo 10. Nós vamos ler até o 14 aqui. Tudo bem aí? Fala assim, ó. Porque morrendo, está falando de Jesus, logicamente. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Amém. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado, o que diz aí? Não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Podemos repetir esse 14? Pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A gente pode administrar isso. E eu queria dizer para vocês assim, ó, você, com certeza, vamos ser honestos, todos os filhos de Deus têm problemas. Tem problemas. Eu gostaria de pregar melhor. Eu, de vez em quando, vejo uma pregação de um pastor pentecostal, daquele fogo que desce do céu, a unção, e eu falo, e eu não tenho essa unção, né? Eu queria ter, e aí você de repente fala, eu queria ter as prendas domésticas da fulana, eu queria ser inteligente como a cicrana, essas coisas que a gente acaba acumulando. E aí de repente a gente traz isso para a nossa fé. E a gente parece que fica menor. E a gente acaba vivendo uma fé, muitas vezes, farisaica. O Otávio falou disso um pouquinho ali, né?
E parece que quando eu falo aqui, fala, ele é perfeito. Eu sou tão imperfeito quanto você. Tão imperfeito quanto você. Algumas vezes é difícil estar aqui. E o pastor que não sente essa dificuldade é porque ele não está sendo honesto com ele mesmo. Então, eu queria trazer você para a mesa do Senhor, nesse momento aqui, falando assim, olha, o convite do Jesus não é para que você seja perfeito. Sabe por quê? Porque a gente pode fingir, a gente pode dissimular, a gente pode, quando entra aqui na igreja, viver parecer que a gente vive uma vida que a gente não vive. Ou a gente, ao contrário, quer viver uma vida que a gente não tem. E aí Jesus olha para a gente e fala, estende a sua mão, mostra a sua mão. E o que a gente precisa ser de comunidade, olha quantos nós somos poucos. E estava pensando outro dia no Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, né? Eu lembro que eu fui quando o Walter, lembra que o Walter frequentava a nossa coisa, eu fui com ele em algumas sessões e tal, e você chega ali e fala, olha, eu sou o Carlos, eu fiz caca essa semana aqui, bebi 2 garrafas de uísque, chutei o lixo do vizinho, bati na minha mãe, né? E aí o pessoal olha para ele e fala assim, oi Carlos, bem-vindo. Tipo, mais um. E eu acho que como igreja, a gente peca quando a gente tenta se colocar no lugar dos santos. Nós somos santos. Jesus pagou por todos os teus pecados e pelos meus. Então, quando ele olha para nós, ele vê Jesus. Que bênção, gente. Que graça. Mas, ele fala assim, sabe esse pecado que já está perdoado, mas você mesmo não se perdoa? Esse pecado que você acorda pensando nele e vai dormir pensando nele, e ele acaba sendo um mestre na tua vida, porque você não consegue se desgarrar dele, ou você não quer, ou você não consegue, né? Ele fala assim, apresente a mim. É como se a gente chegasse aqui e falou, gente, desculpa, sou aqui o pastor, mas essa semana tomei aqui não foi, hein? Mas tomei aqui um pacote de cerveja e estou me sentindo mal, eu preciso que vocês orem por mim. Essa semana eu passei 1 hora, caí, estou tentando lutar com isso, mas eu fiquei 1 hora olhando um site de pornografia. Tem aqui alguém que me ajuda? Eu não quero alguém que me aponta o dedo. Falar, eu quero alguém que me ajude a passar. Isso me fez enxergar diferente a perspectiva de que eu uso tanto, e vocês já me viram usar tantas vezes em velórios. O Salmo 23, quando Jesus fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando ele fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E muitas vezes o nosso vale da sombra da morte é cada dia. Um filho que tem problema, um relacionamento quebrado que a gente não enxerga como arrumar, um pecado que a gente entrega, no dia seguinte a gente cai de novo, entrega de novo, chega um dia que a gente fala, e o inimigo começa a apontar o dedo para a gente. Fala, você não tem jeito, você não presta. Sabe de uma coisa que o maior propósito do inimigo das nossas almas é que a gente tire os olhos de Jesus. É tudo o que ele quer.
Porque quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente fica fraco. E Ele pode dominar, e Ele pode ter vitória sobre nós. Não estou falando de ser endemoniado, não é isso. A gente fica suscetível o sopro dele no nosso ouvido. Você viu? O Otávio, o João. Né? Mas quando a gente está com os nossos olhos firmes em Jesus, Ele não tem uma vitória sobre nós. Porque nós estamos fechados, e Jesus não deixa. Então, eu queria terminar aqui fazendo esse convite para você. Se você está aqui hoje, é porque Ele tem uma coisa que Ele está falando para você. Qual é a sua mão atrofiada? Qual é a sua mão ressequida? E Ele está falando para você, levanta. Venha até mim. Estende a mão. Estende o teu pecado. Estende a tua dificuldade. Estende a tua fraqueza. E eu prometo que eu vou te ajudar a superar todas elas. A promessa dele é que mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, e nenhum problema que você está pensando nesse momento é maior do que o vale da sombra da morte. Sim ou não? Se Ele vai estar com a gente lá, quanto mais nisso que nós estamos passando hoje. Então eu queria dizer para você, levanta no teu lugar. Nós estamos já na casa de Deus. Levanta, para a gente poder orar. E recebe o chamado do Senhor. Venha a mim, estende a sua mão, e eu te curarei, e eu mudarei o teu futuro. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, de pé na tua presença, como aquele homem da mão ressequida, Senhor. E nós queremos declarar, Senhor, admitir diante de Ti, que nós temos problemas, sim, Senhor. Mas nós queremos também declarar, como as palavras de Romanos 6, Senhor, que esse pecado, essa deficiência, não vai voltar a dominar a nossa vida a partir de hoje, Senhor. Porque os nossos olhos estarão voltados a Ti. E só o Senhor, só no Senhor nós confiamos, Senhor. Toma, Pai, esse meu problema, em nome de Jesus.